Bom dia, esse aqui é mais um vídeo do canal Vivo. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre animes de romance. É mais um daqueles vídeos que eu falo sobre um gênero específico, que nem eu fiz com Isekai e drama. E agora eu vou fazer com esse gênero que é tão amplo e tão conhecido, provavelmente é um dos mais famosos, um dos mais populares no sentido de consumo, principalmente no Japão, acredito. Então já é um gênero com uma grande amplitude de exemplos que eu posso dar para dizer o porquê ele é um lixo. É basicamente isso. Eu não gosto do gênero romântico, que nem está no título claramente. E, obviamente, eu incluo o romance dramático e o romance cômico, ou seja, a comédia romântica. Esse tem dessas duas vertentes principais, e um romance mais sério e mais aprofundado, e um romance feito através de uma comédia ou algo mais abobado e que não tem um desenvolvimento tão linear assim. Esses dois eu odeio, principalmente a parte cômica, então eu vou começar falando sobre ela, basicamente. Enfim, no caso, eu sou uma pessoa que acabou consumindo muito desse romance, principalmente porque a cada temporada existe um romance que acaba se destacando. A gente teve o anime da Mendiga, se eu não me engano, na temporada passada. Eu não assisti ele, mas eu vi muita gente comentando sobre como ele é ruim. Tivemos Yesterday Woltate no ano passado, tivemos Kaguya-sama, segunda temporada no ano passado e a primeira em 2019. Então temos vários animes de romance que acabam tendo um certo destaque por temporada e anualmente. Então já é um gênero que tem muitos exemplos, como eu falei, e boa parte deles acabam caindo num limbo e numa repetitividade. Obviamente, todo gênero acaba tendo isso. Cada gênero tem seus clichês e cada gênero tem seus problemas de repetitividade. Mas eu acho que o gênero de romance tem mais disso ainda, porque boa parte falha nos mesmos sentidos. Por exemplo, comédia romântica é um gênero, é um tipo de anime que foca muito mais na comédia, mas romance é presente na obra, então você precisa que a obra desenvolva esse romance e que não enrole, porque você sabe muito bem que uma comédia pode enrolar, pode enjoar em pouco tempo, e isso acontece com boa parte das obras acabam ficando muito populares, se estendendo além da conta e enjoando. Kaguya-sama é um ótimo exemplo disso. Kaguya-sama, nas duas primeiras temporadas, não desenvolve nem um pouco o romance do Shirogane e da Kaguya, basicamente, não tem quase nenhuma progressão e foca muito na comédia. Mas até hoje tá lançando um mangá. E já enjoou, cara, porque é a mesma comédia, o mesmo estilo cômico o tempo todo. Então não tem necessidade de você continuar a obra, sendo que o foco é romance no final das contas. Tudo bem que tem a comédia envolvida, mas ela vai enjoar. Você não pode fazer uma comédia romântica e focar só na comédia, sendo que é o fator que mais pode ser enjoativo da experiência de alguém. Infelizmente, boa parte dos animes desse gênero acabam fazendo isso. Por isso que eu não gosto tanto de Kaguya. Eu amo a primeira temporada, eu ri pra caralho. Eu gosto da ideia dos dois evitarem se confessar um pro outro, porque acaba quebrando um pouco dos clichês, mesmo que inevitavelmente acabe sendo por ser um romance. Ainda quebra um pouco disso. Mas a obra se estende tanto, aprofunda tanto os personagens, acaba ficando tão séria e continua com as mesmas piadas, que só é enrolação pura. Eu acho que essa é a maior falha dos romances no geral. A enrolação. Eles enrolam com muitos capítulos e muitos episódios e enrolam sem desenvolver absolutamente nada em boa parte dos casos. Então, acaba sendo só uma experiência cansativa e sem sentido algum para alguém que busca romance e ver amor entre um casal fechado e coisa do tipo. Boa parte acaba não cumprindo isso. Mas existem animes que cumprem isso. E um deles é até recente, que no caso é Horimiya. E Horimiya, logo no primeiro episódio, já fecha o casal. Que eu lembre, é o casal dos dois principais, já é fechado no primeiro episódio. No caso, no mangá não é assim, mas a adaptação acabou rushando bastante e já fechou eles no primeiro episódio. Você pensa, bom, agora não tem enrolação, né? O problema é que existem dois casos. O caso que você enrola muito e o caso que você acelera demais. Porque Horimiya já fecha o casal no primeiro episódio com pouquíssimo aprofundamento. Pra mim, animes de romance deveriam ser da seguinte forma: 12 episódios desenvolvendo o casal de maneira linear e que não seja forçada, e que aí acabe com eles se juntando, tendo um beijo, algo do tipo. Eles, de fato, tendo uma progressão nessa relação deles, e aí acaba de maneira satisfatória. Mas Horimiya pula todos os passos. Ele já começa com eles prontos como casal, e nos outros episódios acaba desenvolvendo outros casais secundários com personagens que ninguém liga e dramas extremamente forçados e dramas colegiais que não fazem o menor sentido para dar um impacto na história que não tem absolutamente nada.
é uma história vazia. A história já começa terminada. Então não tem como eu assistir Horimiya esperando algo, porque ela não enrola em nada, mas ela é tão direta que acaba se auto-estragando, ela se estraga, ela se prejudica pra caralho. Então precisa existir um meio termo entre essas obras de romance, mas boa parte acaba não tendo. Parece que os autores, eles veem a popularidade e acabam estendendo demais. Agora eles se apressam demais, são muito afobados querendo fazer o diferente do comum. E ambos esses animes acabam falhando nisso, infelizmente. E, no geral, eu acho que esses são os dois maiores exemplos de comédias românticas que falham bastante nisso e que me incomodam pra caralho. Existem vários outros exemplos de comédias românticas que falham, como Yamada-kun ou Romeu e Julieta. Não é Romeu e Julieta, mas Shoko no Juliet, alguma coisa assim. Eu vou deixar o nome na tela, mas tem várias comédias românticas que acabam enrolando demais e não desenvolvendo absolutamente nada. E, pra piorar também, além desses dois gêneros de drama, romance também, existe o gênero harem, que é um gênero que acaba sendo muito presente em romance no geral. Romances do tipo harem, que tem um protagonista masculino e várias meninas que gostam dele. E existem várias obras com essas vertentes, e boa parte das obras acabam não fechando casal. É só enrolação atrás de enrolação. Mas existe um caso bem recente que acaba fazendo esse diferencial, que é Gotobu no Hanayomi. Gotobu no Hanayomi, ele tem uma mistura de harem com romance, com comédia, com drama. No início é uma obra que acaba construindo de pouco em pouco o seu romance, foca muito mais na construção da relação do professor, das irmãs quíntuplas, que é basicamente essa premissa, e ele constrói bastante o anime, no caso, a relação delas com o professor e como eles vão se conectando, vão ficando mais próximos. É de maneira bem simples, mas funciona. É um harem que ele não ele claramente quer desenvolver alguma coisa. Então, Gotobun já começa a diferenciar nesse sentido. Mas aí, conforme a obra avança, ele vai ficando cada vez mais sério. Eu não acho que ele é cômico de um momento e do nada fica dramático, que nem outros animes ficam. Mas ele fica de fato mais sério, principalmente agora na segunda temporada e no final do mangá, e começa a desenvolver mais ainda de fato romanticamente o protagonista com as suas colegas, digamos assim, as suas colegas de trabalho, as suas amigas. Então cada uma acaba tendo um desenvolvimento de certa maneira com o personagem, e Gotobu faz de maneira perfeita. Ele faz de maneira contínua, que não é enrolada e que tem alguma progressão. Mas o problema de Gotobu é que ele faz tudo isso para deixar o protagonista com a pior opção. O protagonista de Gotobu, ele acaba ficando com a Yotsuba, que é a primeira garota que encontra ele, que gosta dele, que é simpática com ele, lá no início da primeira temporada. Mas é com menor desenvolvimento, ela é a que menos se destaca de todas. Então, Gotobun acerta em tudo, ele constrói bem no geral a relação deles, mesmo que seja o simples do simples e até seja genérico de certa forma, e tem aqueles arquétipos de cada garota ser uma personalidade diferente, tsundere, kandere, kudere no caso, tem tipo todos esses tipos de arquétipos inseridos em Gotobun. E no final de tudo, mesmo que isso não atrapalhe, a obra faz a pior escolha. A obra desenvolve a relação dele com a Miko, com a Ichika, com todas as personagens muito bem. E ele acaba ficando com a personagem mais desinteressante. Então, os autores, no geral, quando eles não falham em enrolar muito ou serem muito diretos, eles acabam fazendo escolhas erradas, no geral, que acabam indo contra o que os próprios desenvolveram e acabam estragando o final. Porque no final das contas, você assiste um romance visando ver o casal ficar junto. E como o casal que ficou junto não tem química quase e é a pior escolha, toda a obra desmorona. Então eu acho que romance, no geral, é um gênero como um todo que tem tudo para dar errado, seja comicamente ou dramaticamente. Poucos exemplos acabam dando certo. Aqui de cabeça eu não consigo pensar em nenhum que acabou dando certo de romance, tá ligado? No máximo, obras que inserem romances, mas não focam nisso. Eu acho que essa é a melhor escolha para o romance. Você fazer uma obra normal e inserir romance nela. Ter um casal fechado ou coisa do tipo, não ser o foco. Várias obras fazem isso, como Naruto, Sword Art Online e qualquer novela, basicamente. Qualquer novela da Globo tem esse final com todo mundo se casando e ficando feliz. Então, vários senhores até acabam tendo isso, o Naruto se inspirou nisso. E também tem vários casais sendo formados em inúmeros diferentes obras, porque é o comum amor ser aflorado, digamos assim. Então, é um elemento interessante ser inserido em outras obras, que contanto que faz sentido e não ofusque o restante. Eu acho que, no geral, as obras que acabam fazendo isso fazem isso muito bem. Sword Art Online é uma obra que eu não gosto de anime porque ela não adapta muito bem a novel. Mas o casal do querido da Asuna é até bacana. Tudo bem que ele não é bem desenvolvido e ele acaba sendo prejudicado pelo suposto harem que a A1 Pictures acaba dando a entender que o querido tem.
Tudo bem que tem todos esses problemas, mas no geral o casal ele funciona, ambos funcionam como dupla. Em Naruto a gente tem a Temari e o Shikamaru que também funciona, eles têm uma química, então cada casal em algumas obras acabam funcionando. Eu acho que romance no geral deveria ser o segundo plano, ele não deveria ser o foco, ele deveria ser o terceiro plano até. Ele não deveria ser o foco e deveria ser deixado de lado para apenas ser um complemento da obra. E é isso, eu acho que esse é o perfeito uso desse romance. Tudo bem que algumas obras ainda podem falhar nesse sentido, como Naruto, que só junta os casais eventualmente, como por exemplo Sai Aino, tipo, eles não têm uma química, eles não, quase não têm nenhuma interação na obra, e eles ficaram juntos. Tudo bem que tem essas baboseiras, porque algumas obras acabam forçando esse romance, mas ainda assim é uma escolha que funciona muito mais do que você focar em um romance por boa parte da obra e acabar estragando, seja enrolando demais, ou escolhendo a pior garota, ou sendo direto demais e vazio demais, ok? Então, essa é a minha opinião geral sobre o gênero. Eu acho ele muito falho. Eu acho que ele é até mais falho que drama, parando pra pensar. Eu não gosto de drama, é o meu gênero menos favorito, é o que menos tem obras que eu gosto. Mas eu acho que acaba funcionando muito mais do que romance na maioria das vezes. Então, eu acho que talvez romance seja o pior gênero, principalmente pela repetitividade também. Enfim, esse é o vídeo, essa é a minha opinião, e é isso. Fui.